curso do Saber Direito desta semana é de Direito Sindical. Você vai aprender mais sobre a representatividade, a negociação dos sindicatos, a Lei 13.467, que rege a atividade, os dissídios e ações coletivas. As aulas são com a professora Dânia Long. Olá! Nossa última aula, nós tratamos sobre dissídio coletivo e suas subdivisões. Dissídio coletivo de natureza econômica, de natureza jurídica e dissídio coletivo de greve. Então, nós tivemos aí uma visão de uma ação coletiva que a gente pode chamar de stricto sensu, que é uma ação mais restrita, é uma ação que trata de sujeitos indeterminados e o direito é um direito abstrato, um direito que eu estou criando em relação a determinadas categorias. Agora, nós falaremos sobre ações coletivas lato sensu, ou seja, uma ação, quando tratamos dessa ação coletiva, ela é mais abrangente. Nessa ação coletiva, nós trataremos de um direito concreto e sujeitos determinados. Essa ação coletiva, seria importante trazer uma definição melhor dela. Lembrando que essa ação coletiva que nós estamos falando, ela se restringe, obviamente, à área trabalhista e o que nós queremos trazer aqui nesse curso que é de direito sindical é o sindicato como aquele que é legítimo para propor essa ação coletiva. Não obstante, o Ministério Público do Trabalho também tem essa prerrogativa, o nosso foco dentro do direito sindical será o sindicato como legítimo, como autor dessas ações coletivas. Então, vamos às ações coletivas. A ação coletiva é a ação que versa principalmente sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. O autor defende a tutela de toda uma comunidade ou de um grupo de pessoas por ele representado. Nesta ação, como eu coloquei, eu tenho um direito concreto, e os sujeitos dela são sujeitos determinados, diferentemente da ação coletiva stricto sensu, que é o dissídio coletivo. Quando falamos, então, em interesses, na defesa dos interesses, os interesses podem ser interesses individuais e interesses transindividuais. As ações coletivas, elas vão tratar dos interesses transindividuais. Os transindividuais são aqueles que ultrapassam apenas o direito do sujeito. Então, ele vai para uma coletividade. E onde é que eu encontro essa definição de direito transindividual? Aqui, a definição de direito transindividual, eu vou encontrá-las no Código de Defesa do Consumidor. E lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho a defesa de direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo ou individualmente ou a título coletivo. Esse ponto que é importante para nós. A título coletivo, quando se tratar de interesses e direitos difusos, interesses e direitos coletivos, interesses e direitos individuais homogêneos. Nessa continuidade, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai esclarecer que são direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Quando falamos em difusos, é aquele que espalha, que irradia todo um direito. Ele derrama todo esse direito a toda
uma comunidade sem que eu consiga identificar propriamente quem foi o atingido. Então, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa definição de direito difuso. Ele diz: interesses ou direitos difusos, assim entendido para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por uma certa circunstância de fato. Quando nós falamos no direito difuso, aquele que atende toda uma comunidade, ele está muito ligado à questão, para quem tem esse costume de estudar esses direitos difusos, as questões mais ecológicas de ofensa à natureza. E o maior exemplo que temos hoje é a tragédia de Brumadinho, que ela atingiu toda a comunidade, onde teve uma destruição ecológica, uma destruição de trabalhadores, uma destruição da terra, de praticamente tudo. Mas para o direito do trabalho, como eu vou identificar esse direito transindividual ofendido? Eu vou colocar um exemplo que seria: eu abro um edital para uma determinada vaga, onde eu proíbo a contratação de maiores de 40 anos. Então, aqui eu estou ofendendo o quê? Ele é indivisível, eu ofendo a comunidade, eu não sei onde eu tenho esse alcance, né? Então, eu encaro aí um direito direto ofendido, que é um direito difuso. Outro exemplo de um direito difuso dentro do direito do trabalho é o trabalho análogo a escravo. Então, eu tenho esse exemplo, né? Essa ofensa, quando uma empresa contrata trabalhadores em condições análogas de escravo, ela não ofende só os trabalhadores, ela ofende a sociedade como um todo. Essa dor, entre aspas, né, ela transcende o próprio grupo, como foi a dor trazida pela tragédia de Brumadinho. Ela transcende o próprio grupo e ofende toda a sociedade. Isso é um exemplo de direito difuso. Agora vamos ao conceito do que é um direito transindividual, direito coletivo. Aqui, no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer essa definição de interesse ou direito coletivo. Ele diz: assim entendido, para os efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, que sejam titular um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica. Então, quando nós falamos aqui, né, no direito coletivo, eu posso focar uma categoria específica. Então, se eu estou falando aqui de uma ofensa a um grupo, uma categoria específica, eu posso trazer como exemplo a fabricação de caixas d'água com amianto. Então, qual é o grupo que eu estou ofendendo? Né? Os trabalhadores que manuseiam o amianto, e dentro desse grupo específico, né, eu tenho aquela coletividade, aquela categoria sendo atingida em sua saúde. Então, esse é um direito que eu posso chamar de coletivo, porque eu começo a identificar os grupos e a ofensa a esses determinados grupos. Eu posso tratar também desta forma quando eu falo num possível dano moral coletivo. Um dano moral coletivo não ligado à questão do trabalho análogo ao escravo, mas um dano moral coletivo em que existe uma empresa que ela pode pagar muito menos que o piso da categoria. Então, ali eu tenho toda aquela coletividade, aquele grupo de trabalhadores que foi ofendido, ou a contratação de cooperativas de trabalho fraudulentas.
Então, quem foi ofendido? Não só os cooperandos que trabalhavam de uma forma fraudulenta, mas eu tenho uma ofensa àquela categoria que contratava equipes, era possível, equipes fraudulentas. Aqui é um exemplo de um direito transindividual coletivo previsto no artigo 81. Agora nós passamos a outra definição. Falaremos agora do direito individual homogêneo. O direito individual homogêneo, ele está previsto no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E ele diz o seguinte: interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. Né? O fato atinge vários indivíduos concomitantemente e os coloca em uma situação assemelhada, propiciando tratamento uniforme das várias relações jurídicas que se formam em torno dessa situação. O exemplo mais comum de individual homogêneo é a falta do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade. Então, eu tenho uma fábrica em que nessa fábrica existe um trabalho com inflamável explosivo, né? E ali não há o pagamento do adicional de periculosidade. Para que tenha um resultado homogêneo para todos, existe a possibilidade de uma ação coletiva onde haverá a indenização, no caso, né, para esses sujeitos individuais, mas uma resposta única para todos. Ele é perigoso, o ambiente é perigoso, gera o adicional de periculosidade ou não? Então, é numa ação só que vai ter uma resposta única, gerando efeito para todo esse grupo de uma forma harmônica e homogênea. Agora, quando eu entro com essas ações, como eu falei, quem é legítimo, quem pode entrar com essas ações? Aí nós vamos para a figura da substituição processual. O que é a substituição processual? É pleitear direito alheio em nome próprio. A regra geral do Código de Processo Civil, no artigo 18, ele diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, aqui, né, essa regra eu tenho em relação à titulariedade do direito. Quem é titular do direito? Eu tenho o indivíduo sendo titular do direito e pleiteando em nome próprio, né? Aí, quando eu tenho outra pessoa, no caso, nós estamos falando, então, de quem? Do sindicato entrando em nome desse grupo, desse indivíduo ou dessa coletividade. Aí eu tenho essa legitimação que a gente chama de legitimação extraordinária. Porque qual é a legitimação ordinária, né? Ordinária, comum, é o meu direito, eu pleiteio, vou até o judiciário e desse direito eu posso transacionar, eu posso renunciar. Agora, na legitimação extraordinária, quando o sindicato vem em meu nome, em nome desse grupo, ele assume essa legitimidade para pleitear esses direitos que a gente está chamando aqui de direitos coletivos, direitos transindividuais, direitos individuais homogêneos e direitos difusos, né? Essa é a primeira parte. E eu pergunto para vocês, aqui existe, eu vi aqui no artigo 18 do CPC que está escrito que não pode, salvo previsão legal. Então, onde é que está a previsão legal sobre a possibilidade do sindicato figurar como o meu substituto processual?
Então, percebam aqui, vou voltar, ele não está aqui me representando, ele me representa no dissídio coletivo, onde o direito é abstrato, onde o sujeito é indeterminado. Aqui ele está me substituindo. Veja a diferença entre representação e substituição. Na substituição, ele está falando em meu nome, ele está pleiteando o meu direito. E a previsão legal para isso nós encontramos na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, em seu artigo 8º, ela, inciso 3, ela diz o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Ou seja, no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, é que eu encontro a previsão legal para que o sindicato possa figurar como substituto processual. Vamos, então, depois dessa abrangência geral, verificar os nossos conhecimentos? Vamos lá. A substituição processual pelos sindicatos, letra A, é permitida pela Constituição? Letra B, é terminantemente proibida? Letra C, só pode ocorrer em dissídios coletivos? E letra D, só cabe aos trabalhadores associados ao sindicato. Vamos então à resposta. A resposta é a letra A. É permitida pela Constituição, né? Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a questão dos dissídios coletivos, que está na letra C, que não é possível. Por quê? Porque ali ela está representando e não está substituindo. Então, voltando agora à nossa aula, vamos continuar com os temas. Se houver aqui uma identidade de sujeitos, eu tenho a ação coletiva, o sindicato como substituto processual, pleiteando um direito individual homogêneo como adicional de insalubridade. Estou lá na empresa, a empresa tem 500 empregados, o sindicato foi lá e entrou com a ação com esse pedido. Aí eu individualmente procuro um advogado e resolvo também entrar com a mesma ação pedindo o adicional de insalubridade. A primeira coisa que você vai responder é o seguinte: não, aqui eu tenho identidade de sujeitos. Então, essa ação eu não posso, de sujeito e de pedidos, né? Então, aqui vai causar uma litispendência na segunda ação que eu entrei e vai extinguir o processo, porque eu não posso entrar com dois processos iguais, as mesmas pessoas, com o mesmo pedido. Mas, nesse caso, vocês observam que o que existe aí não é uma identidade de sujeitos. Eu tenho, de um lado, o sindicato como autor e, de outro lado, o indivíduo como autor. Daí você fala, e se o resultado for positivo, né, e eu pago duas vezes? Não. Né? Aí tem um regramento sobre essa questão. Vamos, então, a esse regramento sobre a identidade de sujeitos. Aqui, quando eu trato na identidade de sujeitos, eu tenho a previsão, né, quanto à ideia do empregado ter um prazo, né, para que ele possa optar por qual ação ele vai decidir continuar. Então, se eu for até o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz, né, que nas ações coletivas, elas não induzem a litispendência com as ações individuais, mas os efeitos, né, das coisas julgadas no 1 e 3,
eles vão beneficiar apenas os autores, não se referindo à suspensão do prazo, que há 30 dias optar pela ação coletiva a contar do seu conhecimento do ajuizamento. Então, vamos lá. É o seguinte, eu tenho a ação coletiva aqui, o sindicato como substituto pedindo a insalubridade. Ele vai lá, contrata ele não, né? O judiciário manda fazer uma perícia e essa perícia dá positiva, né? Deu positiva, só que ele tem essa ação individual. Ele tomou conhecimento que existe essa coletiva antes dessa sentença. Se ele continuar com a individual, ele só vai se beneficiar aqui dessa ação se ele desistir da individual e entrar na coletiva. Se ele não desistir e continuar aqui, os efeitos dessa coletiva não vai alcançar a ação dele. Então, não tem dois pagamentos, não tem como isso. E mesmo que ele não tome conhecimento e a ação vá até o final, se ele recebe aqui, existe a compensação desse valor aqui, se essa ação for procedente. Mas vamos a outra questão. Se essa ação aqui continuar e essa ação for procedente e a ação dele for improcedente, ele não vai se beneficiar também desse benefício que veio aqui. Então, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor é onde você vai encontrar a resposta no caso de identidade de sujeitos, no caso da existência ou não da litispendência, que não é o que acontece, não existe aí uma litispendência. A outra dúvida que surge diz respeito à coisa julgada. Então, vamos lá, quais são os efeitos da coisa julgada de uma ação coletiva nas ações individuais? Aqui nós encontramos o seguinte: no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, ele trata desse tema dizendo o seguinte: se o interesse é difuso erga omnes, exceto se o pedido julgado for improcedente por insuficiência de provas, ele não gera efeito na ação coletiva. Interesse coletivo estrito sensu ultra partes, quando é só daquele grupo, daquela coletividade, né? Ele vai se limitar a um grupo ou uma categoria se for improcedente por insuficiência de provas. Ou seja, nesses dois casos que eu já vi, se eu tenho uma ação julgada improcedente, mas porque não teve prova, aí eu posso entrar com a minha individual e ali fazer a prova e ali conseguir a minha ação, o meu direito. Se eu tenho essa ação julgada improcedente porque foi provada, isso vai refletir no meu pedido individual, né? E, por fim, né, nos interesses individuais homogêneos, eu tenho erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar as vítimas e seus sucessores. Ou seja, se for improcedente na ação em que o objeto é direito individual homogêneo, aí não vai refletir em mim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se aquela ação do sindicato que pediu adicional de insalubridade para os 500 empregados e essa ação foi julgada improcedente pelo sindicato, depois que acabou aquela ação, eu individualmente posso entrar com a minha ação para fazer prova para mim naquele setor e ganhar a insalubridade. Não tem efeito negativo em caso de improcedência. E se tiver sido procedente? Aí eu entro naquela ação e começo uma execução, né? Esses são os aspectos principais que eu queria trazer para vocês sobre as questões de direito difusos, direitos coletivos individuais homogêneos, a substituição processual, a legitimidade, etc. Agora vamos então para as ações judiciais, mas na prática. Vamos agora tratar sobre
a ação de cumprimento. É a primeira ação que eu trago, que é uma ação muito comum, né, dentro da Justiça do Trabalho, em que o sindicato poderá figurar como substituto processual, onde ele irá pleitear direito individual homogêneo. Vamos lá a essa ação. O artigo 872 da CLT, ele diz o seguinte, né? Celebrado o acordo ou transitada em julgada a decisão, seguir-se-á o cumprimento sobre as penas da lei. Aqui, né, eu estou tratando do quê? De um dissídio coletivo, de uma sentença normativa, que nós já vimos, né, na aula anterior. Eu tenho uma sentença normativa de um dissídio coletivo, consegui um aumento de 10%. A empresa não pagou. A empresa não pagou, vamos ver o que está escrito no parágrafo único, então. Olha, quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados e seus sindicatos, independentemente da outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar a reclamação ao juízo competente, observando o processo previsto no capítulo 2 desse título, sendo vedado, porém, questionar a matéria de fato e de direito apreciada na decisão. Então, essa ação de cumprimento, ela vem e ela serve para quê? Eu pego a sentença normativa, tive ali os 10%. A empresa não pagou o aumento para os seus empregados. Não pagou. Por quê? Porque ela não quis pagar. Porque ela falou, não tenho dinheiro, não vou pagar. Né? E aí, ela disse assim, esse aumento é muito alto. Eu não vou dar, a inflação foi de 5%, eu não vou dar o aumento de 10%. Aí o sindicato entra com uma ação de cumprimento. Essa ação de cumprimento é uma ação inicialmente declaratória. Por quê? Declaratória constitutiva. Eu não tenho como pegar a sentença normativa, né, que saiu lá no dissídio coletivo e executá-la. Por que não? Porque eu não tenho sujeitos determinados. É toda a categoria, é todo mundo. E aqui eu já começo a ter os sujeitos determinados. Quem são os sujeitos determinados? Os empregados da empresa X, né, não receberam o aumento de 10% de acordo com a sentença normativa. Desta forma, vem pleitear o pagamento de todos para todos os empregados desse aumento de salário. Primeira regra, eu não preciso de procuração de cada empregado para entrar com essa ação. Por que não? Porque ao sindicato cabe a defesa dos direitos, né, dos trabalhadores individuais e coletivos, aí no caso individual homogêneo, né, judicial e administrativamente. Então, aqui não há necessidade de uma procuração. Não há necessidade de nomear cada substituído. Antes, né, de 2014, eu tinha uma súmula que falava, 310, que para a ação ter validade era pré-requisito você nomear todos os empregados, qualificá-los, classificá-los, etc. Não há necessidade em relação a essa nomeação, né? E aí eu junto o quê? A sentença normativa. A empresa vem e contesta. Aqui eu volto para o artigo onde está escrito, né? Sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciado na decisão. Se eu tenho aqui esse dispositivo, isso significa que na defesa da empresa, ela não vai poder falar, olha, esse aumento foi além da inflação, esse aumento não é possível, etc, etc. Eu não posso questionar o conteúdo disso, né? O que eu posso contestar?
eu posso contestar se, por exemplo, esse pedido for de motoristas categoria diferenciada em que a empresa não estava presente na convenção coletiva, não estava sendo representada. Lembra daquela súmula que eu comentei com vocês, que falava assim, que categoria diferenciada só poderá ter o benefício da convenção coletiva se houver participado da relação, se tiver sido a empresa representada? Então, esse seria um argumento. Fora isso, não tem argumento. O que vai acontecer? Vai para a sentença e na sentença o juiz vai condenar. E na condenação ele vai falar o quê? Aplica-se o aumento de 10% conforme sentença normativa e paga-se a diferença de salário do período anterior. Esse processo, né, que é essa ação, ela vai continuar correndo e aí começa a fase de execução, né? Aqui eu quero trazer para vocês o primeiro aspecto. A fase de execução, primeiro o juiz daria, né, a aplicação, determinaria na sentença uma aplicação imediata da sentença. Eu não tenho que esperar trânsito e julgado, etc. Por quê? Porque primeiro que os recursos na área trabalhista, a gente já viu, vocês já sabem, eles só têm efeito suspensivo, né? Eles não têm efeito suspensivo, só têm efeito devolutivo. Ou seja, as sentenças começam a vigorar imediatamente. Então, ele começaria a pagar os valores, aplicaria isso imediatamente. E eu não nomeei os substituídos. Nossa, vai ser difícil executar. Hoje, existe um procedimento para executar, que é que, individualmente, né, os sujeitos vão lá e passam a entrar com as execuções individuais, podendo isso ser feito pelo próprio sindicato. Aí ele entra com os cálculos, apresenta os cálculos, a diferença, a empresa apresenta o dela, o juiz homologa um valor e o valor deve ser pago. Então, é assim que funciona a execução. Mas eu estou aqui com uma questão, uma ação de cumprimento, falando de diferenças de salários, que podem também não abranger só a diferença de salário. Por exemplo, pode abranger uma obrigação de fazer. Eu tenho o direito a um plano de saúde e a empresa não cumpriu, né? Aí o que acontece? O juiz vai lá e determina essa obrigação de fazer, em que a empresa deve aplicar a sentença normativa para todos. E ali, essa ação de cumprimento, ela só vai servir para sentenças normativas? A resposta é não, né? A ação de cumprimento, ela serve também para acordos e convenção coletiva. Eu tenho essa possibilidade e eu encontro isso na súmula 286, quando ela diz o seguinte, a súmula 286 do TST, que diz: sindicato, substituição processual, convenção e acordos coletivos. A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento também estende-se à observância de acordos e convenções coletivas. Então, existe sim a possibilidade de eu entrar com a ação de cumprimento também em cláusulas de convenções coletivas. O prazo para eu entrar com essa ação de cumprimento. Saiu a sentença normativa é publicada e a Lei 7.701 de 88, ela fala, né, que no artigo 7º, parágrafo 6º, que a sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia subsequente ao julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de julgamento, né? Então, teve o julgamento, depois de 20 dias, eu poderia
entrar com a ação de cumprimento. Na verdade, o legislador ele pensou no quê? Ele falou, não deu tempo da empresa cumprir. Saiu a publicação hoje e já se cumpre essa sentença normativa amanhã. E, né, aqui, a outra questão de relevância é a seguinte, você deve estar pensando, eu tenho 20 dias, mas e se o sindicato patronal entrar com um recurso? Lembra, dissídio coletivo, recurso ordinário para o TST. Entrou com o recurso ordinário desses 10% e chegou, eu tenho que esperar o trânsito em julgado para entrar com ação de cumprimento? Lembrando dos efeitos do recurso ordinário. Os recursos na Justiça do Trabalho têm efeito suspensivo ou devolutivo? Não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, significa que eu passo a cumprir a sentença normativa, devo cumprir quando? Após a sua publicação. Tenho prazo de 20 dias para entrar com a ação, mas aí eu tenho que, né, cumpri-la a partir da sua publicação. Então, significa, prestem atenção, eu estou aqui com uma sentença normativa, começo a ação de cumprimento, ela começa a andar. Nesse ponto, eu entrei com recurso ordinário para o TST, e ali está sendo, vai ser julgado, e a minha ação está andando, e as pessoas vão receber seu dinheiro, e aqui em cima pode ser modificado. Agora, vamos, né, nessa situação, no que pode acontecer nesse universo, enquanto a minha ação de cumprimento está correndo, eu estou recebendo dinheiro e a empresa sabe que vai modificar, porque a inflação foi de 5% e o tribunal deu 10%, né? Mas eu tenho que pagar mesmo assim? Tenho que pagar mesmo assim. Eu tenho que correr normalmente a ação de cumprimento. Então, vamos lá nessa questão do que, né, pode acontecer. O primeiro ponto que pode acontecer é o seguinte, eu tenho aqui, né, a execução correndo, estou lá fazendo as minhas contas, etc., e aí muda a sentença normativa. O TST, ele baixa para 5% o que era de 10%. A empresa, como antecipação salarial, ela acabou dando 5% porque sabia que isso ela ia perder mesmo. Então, eu estou ali com uma conta diferente e o processo de execução está correndo. Aí eu tive uma sentença na ação de cumprimento. Aí você vai falar assim, já transitou em julgado, agora já era, não tem mais, vai ter que pagar. Não, engano seu. Por quê? Porque se essa decisão estava dependendo, né, de um recurso, ela era pendente de um recurso, ela pode ser modificada. Essa afirmativa eu encontro aonde? Na orientação jurisprudencial 277 do setor de dissídio individual, que diz: ação de cumprimento fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma, quando já transitada em julgado, a sentença condenatória, coisa julgada, não configuração. Ou seja, não configura coisa julgada, né, a sentença prolatada em ação de cumprimento antes da decisão passível de recurso do dissídio coletivo. Olha o que ele diz no texto. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois depende de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, deve-se extinguir o processo de execução em andamento. Essa é a regra geral, acabou ali o processo de execução. Então, né, na sequência, isso pode acontecer, né, e o executado, ele também, na sequência, ele fala assim, mas eu tenho esse trânsito em julgado, eu paro
imediatamente e não cumpro a decisão, eu extingo, acabou o processo ali, né, e abandono o processo, não. Né? A regra que se tem quando o processo está em fase de execução e houve uma modificação, isso, se não começou a execução ainda, não começaram os cálculos, né, ou começaram os cálculos e não houve a penhora, etc., aí a orientação ela é dada na súmula 397 do TST, que ela fala que, né, para que seja cessada a execução, eu tenho a medida processual cabível é a interposição de exceção de pré-executividade ou de mandado de segurança. Ou seja, se eu abandono o processo, presta atenção, se eu abandono o processo, eu vou acabar pagando. Ah, mas não tem a súmula que fala que extingue? Extingue, só que você tem que avisar. E você avisa como? Por mera petição? Não. Pela exceção de pré-executividade. E se o juiz nega e dá seguimento? Mandado de segurança. Então, essa é a ação de cumprimento, né? Que, em linhas gerais, a gente tem ali o sindicato figurando como substituto processual dessas questões, onde eu estou pleiteando aqui o cumprimento dessas cláusulas normativas. Então, diante desse contexto, vamos testar novamente o nosso conhecimento? Vamos agora para a questão. A ação de cumprimento. Né? A ação de cumprimento, ela visa dar cumprimento apenas às sentenças normativas? Letra B. É dispensável o trânsito em julgado? Letra C. Pode ser proposta após 10 dias da publicação da sentença normativa? Ou letra C. Tem natureza executiva? Vamos às respostas? A resposta é a letra B. É dispensável o trânsito em julgado. Por que não é a letra A? Não é a letra A porque a gente sabe que cabe também contra acordos e convenções coletivas. E o prazo? O prazo não é de 10 dias, o prazo é de 20 dias. Então, não, como os recursos não têm efeito suspensivo, vocês sabem que cabe aqui, né, é dispensável o trânsito em julgado quando eu falo na interposição da ação de cumprimento, tá? Então, vamos tratar agora sobre um outro tipo de ação, que é uma ação comum, né, interposta pelo Ministério Público do Trabalho, mas que no nosso caso nós trataremos do sindicato como legítimo para interpor esse tipo de ação, que é a ação civil pública. Né? A ação civil pública, pela definição, é um instrumento processual, é uma ação de conhecimento, que ela tem por objetivo a tutela de interesses meta-individuais ou transindividuais, como já comentamos esse termo, né? Ou seja, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Este vocabulário abrange todos os direitos previstos no artigo 1º da Lei 7.347 de 85 e permite a sua aplicação nas relações de trabalho. O objeto da ação civil pública, ele é uma pretensão declaratória ou condenatória de obrigação de fazer, obrigação de pagar. Geralmente, né, se coloca aqui nessa ação os direitos que são os direitos coletivos, os direitos difusos e os individuais homogêneos. Nós temos como exemplo, nessas ações dentro da relação de trabalho, né, aqui o dano moral coletivo, né,
um dano moral coletivo em decorrência do desabamento de uma empresa, causando lesão aos trabalhadores. Então, eu tive aqui um desabamento da empresa em que, né, nesse desabamento, mais de 100 empregados morreram, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma indenização para a coletividade, né? Então, essa indenização ela vai ser direcionada para uma coletividade. Nesse caso, retomando a questão da indenização e sua destinação. Nessas ações civis públicas, se eu estou tratando de um direito difuso e um direito coletivo, a indenização dano moral, como exemplo, de um direito difuso, né, onde toda a coletividade ela é ofendida, por exemplo, no trabalho escravo, né, trabalho análogo a escravo. A empresa, o Ministério do Trabalho, numa fiscalização, descobre que ela utiliza mão de obra análoga a escravo, o Ministério Público ou o sindicato, no caso, o sindicato tem o poder de entrar, uma indústria de confecção, e ele vai e entra com essa ação. A indenização será destinada à coletividade. Então, o retorno ou vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou muitas vezes você pega juízes destinando a indenização para a própria comunidade. Por exemplo, se você tem uma doença grave que foi causada por um agente químico dentro da empresa que causou câncer nos seus empregados, a indenização, o juiz pode destinar essa indenização para os hospitais. Então, eu tenho aqui essa possibilidade dessa indenização. No individual homogêneo, já é destinado para cada trabalhador. Então, nessas ações, né, de ação civil pública, eu estou tratando aqui da legitimidade. Quem é o legítimo para propor essa ação? Ministério Público, mas para a gente o que mais interessa é o sindicato, através de uma substituição processual, ou mesmo no caso individual homogêneo, ou no caso da ação civil pública, ele é o autor legítimo para requerer esse direito, né? Nós temos aqui a própria Constituição Federal, no artigo 129, dando esta legitimidade, que ela diz: permite que tais interesses possam ser defendidos pelo Ministério Público e também por outros entes coletivos ou privados, como órgãos da administração pública direta e indireta, associação civil e os sindicatos. Então, eu tenho aqui essa possibilidade. A competência quanto ao direito individual, quanto a esses direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, transindividuais, a competência funcional, ela é da vara do trabalho e territorial. Antes, a competência territorial, ela era, quando existiam em vários estados, ela era do Distrito Federal. Em razão do excesso, né, de ações vindo para cá, essa competência, o Tribunal Superior do Trabalho, ele publicou a OJ 130 da SDI 2, né, que diz que a competência da ação civil pública fixa-se pela extensão do dano, né? Em qualquer caso que o dano tenha abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais diferentes. Mas eu vou entrar em vários lugares? Não. Eu transfiro a competência, quando tem uma abrangência supranacional, da vara do trabalho, né, da sede do tribunal, e fica prevento o juízo a que tiver sido feita a primeira distribuição. Então, aí todas as ações irão para lá, né? Então, essa competência, ela está no artigo, na OJ 130.
Quanto à ação civil pública, vamos novamente testar o nosso conhecimento? Ação civil pública. Letra A, tem por fim uma sentença normativa. Letra B, visa o cumprimento de acordos e convenções coletivas. Letra C, não podem ser propostas pelos sindicatos. Ou letra D, tem como fim a reparação de lesão a interesse individual homogêneo. A resposta dessa questão, ela é a letra D. Tem como fim a reparação de lesão a interesse individual homogêneo. Então, aqui nós temos... Por que não é a primeira? Porque a sentença normativa é ação de cumprimento. Então, vocês veem que essa questão, ela deu uma abrangência geral em relação à ação civil pública. A ação civil pública, ela tem um foco muito especial, muito grande, quando nós tratamos do dano moral coletivo, né? Da reparação quanto ao dano moral coletivo. Então, essa é aquela mais utilizada, né, quando o sindicato figura como substituto processual, para esse tipo de reparação, né? Assim, nós vimos, então, nessa aula, as ações coletivas e vamos apresentar, né, um resumo dos pontos mais importantes que pudemos trazer aqui, né? Os pontos mais importantes que foram tratados aqui por nós foram: nas ações coletivas, o direito é concreto e o sujeito é um sujeito determinado. O sindicato figura como substituto processual. A ação de cumprimento visa o cumprimento da sentença normativa, do acordo ou da convenção coletiva. A ação civil pública tem como objeto a reparação de lesão a interesses individuais homogêneos. Aqui, né, eu usei inúmeras obras em relação para fazer essa aula, mas a obra que eu indico aqui para vocês, se vocês quiserem utilizar, é essa obra aqui, né, que são as ações, os sindicatos e as ações coletivas, né, aqui do Ronaldo Lima dos Santos. É uma obra excelente, fantástica, que vocês podem, assim, utilizar e estudar, que vocês terão uma visão muito boa dos sindicatos e das ações coletivas. Pois bem, esse foi o nosso curso de Direito Sindical. Eu espero ter trazido, né, conhecimento nessa área tão interessante para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no TV Justiça, ministrando essas aulas, né? E estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado a todos vocês, a toda a equipe e a todos que me deram todo esse suporte aqui. Obrigada. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.